Nós vamos aí abrir nossa Bíblia, Isaías 53. Pode abrir as Bíblias ou os celulares, né? Eu vou contar um negócio para vocês. Vou contar uma intimidade minha para vocês. Normalmente eu só abro o celular, eu não abro a Bíblia, gente, porque eu não estou enxergando mais as letras da Bíblia. O meu óculos está desatualizado. Aí a minha Bíblia, eu abro o celular. Falou para abrir a Bíblia, eu abro o celular. Então, Isaías 53. A partir do versículo 1. Amém? Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós mesmos nem olhávamos para ele e os desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. E o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo e fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu estava ouvindo essa semana um pastor, que ele chama Dan Muller. Ele é um pastor americano. E ele estava contando sobre uma visão que ele teve. Ele estava na casa dele orando, falando com o Senhor, e de repente ele teve uma visão. E ele fala assim que nessa visão ele via um lugar muito escuro, como se fosse os corredores do inferno. E que ele via demônios ali, né, naqueles corredores. E aí, de repente aparece um jornal na visão dele, aparece como se fosse um jornal com uma notícia. E o título do jornal estava escrito assim: Jesus ressuscitou, ele vive. E aí ele conta que os demônios leram aquilo ali. E quando eles leram, houve uma agitação do ambiente, eles ficaram muito agitados. E eles começaram a gritar. E eles começaram a afrontar o chefe deles. E eles diziam assim: está tudo acabado para nós, agora não tem mais jeito.
Agora, olha o que aconteceu. É como se naquele momento os olhos deles tivessem sido abertos e só então eles percebessem o que tinha acontecido. Que Jesus havia sido morto e que agora o sangue dele estava diante de Deus no propiciatório e que, portanto, não havia mais nada que eles pudessem fazer para acusar o homem. E aí eles falavam, está tudo perdido, está tudo arrasado, está destruído, não tem mais jeito. E eles queriam se levantar contra o chefe deles, e eles xingavam e falavam, acabou para nós, acabou. E aí o chefe deles se levanta, dá um grito, manda todo mundo calar a boca. E fala com eles assim, espera aí, não está tudo acabado. Está certo, está certo, é verdade, que Deus revelou a sabedoria dele por meio do seu Filho Jesus. É verdade que com a morte de Jesus, todo homem pode ser liberto e que não há nenhuma acusação que nós possamos manter diante do sangue. E que o sangue de Jesus realmente agora está lá diante de Deus, no propiciatório, cobrindo os homens. Mas Satanás fala assim, e nós sabemos que nós não podemos vencer a Deus. Desde o início a gente já sabia disso. Só que tem uma coisa que nós podemos fazer. E aí, queridos, é uma visão, lembrando, é uma visão que ele teve. Ele estava orando, o pastor Dan Muller, e ele tem essa visão. E aí, o diabo fala assim, nós vamos colocar neles todo tipo de dor. Nós vamos distraí-los. Nós vamos distraí-los para que eles não entendam o sacrifício, para que eles não dê atenção para aquilo que Jesus fez. Nós vamos nas igrejas e vamos deixar eles frustrados, amargurados, feridos, abatidos. Porque assim, eles não vão usufruir daquilo que Jesus fez por eles. Então, não está acabado, nós ainda podemos fazer alguma coisa. E aí o pastor, ele conta que naquela visão, o diabo dá uma ordem e fala, vão e façam isso. Façam isso. Crie feridas no coração deles. Deixe eles frustrados, amargurados. Distraiam eles para que eles não olhem para Jesus. Porque assim, o sacrifício da cruz não vai ter muita utilidade na vida deles. E eu ouvi ele contando essa visão. Sabe? E aquilo chamou tanto a minha atenção. E esses dias, querido, já tem um mês, que o Senhor começou a trazer muito forte esse texto de Isaías 53 ao meu coração. E é interessante porque é um texto que a gente conhece muito, a gente sabe ele de cor, né? A gente sabe falar esse texto de cor. Mas de repente o Senhor começou a trazer isso com tanta força. Tanta força. Sabe, sobre aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Sobre como o Senhor Jesus, ele levou sobre ele tudo aquilo que tinha o poder de nos ferir. Tudo aquilo, queridos, que podia te ferir. O Senhor Jesus, ele levou para a cruz. E Jesus, ele é um exemplo para onde nós temos que olhar. E esse texto ele é muito interessante porque ele começa falando sobre quem era Jesus, a identidade de Jesus. Eu estou falando da identidade de Jesus como homem. Quem era esse homem? Quem foi esse homem? E o texto vai falando assim que ele foi como uma raiz em terra seca. Ele foi brotando como uma plantinha, uma raiz em terra seca. Pensa, querido, numa plantinha que brota em terra seca. A Bíblia diz que ele não tinha beleza. Ele não era uma pessoa aprazível, uma pessoa aceitável, que as pessoas olhavam para ele, sabe? E tinha aquela admiração e queria ficar perto.
Ele não era esse tipo de pessoa, ele não era apreciado. Ele era uma pessoa que era um homem que, até pela aparência dele, ele era rejeitado. Que ele não era aceito pelo outro. E essa questão de aparência para nós, ela é tão forte, né? Porque quando a gente sente que a gente não é aceito por causa da nossa aparência, a gente também não se aceita. A gente também começa a não aceitar a nossa aparência. E a Bíblia diz que Jesus, ele era desprezado. E esse texto é muito forte, porque fala que ele era um homem cheio de dores, cheio de sofrimentos. Não é interessante, querido? E eu fico pensando naqueles momentos em que nós estamos assim, né? Às vezes cheios de dores, de sofrimentos. Às vezes tem dia que você não está bem, que o seu corpo não está bem. Não é? Jesus, ele experimentou tudo isso. A Bíblia fala que ele era um homem de dores. Agora eu queria que você criasse a imagem desse homem na sua mente. De um homem sobre essas condições. Um homem que viveu em condições muito, muito desfavoráveis. Pense num homem assim. Querido, se fosse para eu pensar num homem, se alguém me descrevesse esse homem, não dissesse para mim que era Jesus, e eu tivesse que pensar e criar uma imagem desse homem, sem saber que estava falando sobre Jesus, eu pensaria num homem feio, maltratado. Eu pensaria num homem triste, num homem inseguro, num homem que tivesse muitos problemas de autoestima. Um homem que quando ele olhava para si mesmo, ele não se amava, ele não se gostava. Um homem solitário, um homem mal cuidado. Eu imaginaria esse homem. Se alguém falasse para mim de uma pessoa que estava sob essas condições. Mas é muito interessante, porque se eu te perguntar, e se você me perguntar, qual era a identidade de Jesus? Querido, se eu perguntar para você qual era a identidade de Jesus, ainda que você conheça pouco sobre Jesus, quem era Jesus? Quando você pensa em Jesus, você pensa nele como uma pessoa insegura? Como uma pessoa triste, mal resolvida, solitária, cabisbaixo, derrotado? Não é? Quando eu penso em Jesus e o que eu vejo na palavra e a revelação que eu tenho recebido dele, sabe uma coisa que me vem na mente sobre Jesus? Jesus era um homem resolvido. Jesus, ele era um homem decidido. Jesus era um homem firme, ele era seguro, ele sabia para que ele veio, o que ele estava fazendo. Jesus, ele era um homem muito amoroso, mas de um amor equilibrado, não é? Um amor equilibrado. Por que equilibrado? Porque ele amava profundamente as pessoas, ele tinha compaixão, ele se importava com elas. Mas se ele precisasse ser duro e confrontá-las, ele era duro e ele confrontava. Se ele precisasse falar da hipocrisia do coração daquelas pessoas, ele falava. E ele falava isso amando elas. Ele não falava isso tendo raiva ou ódio delas. Então Jesus, se fosse para eu dizer para você de uma pessoa firme, uma pessoa segura, uma pessoa resolvida, uma pessoa equilibrada, essa pessoa é quem? Jesus era essa pessoa. Jesus Cristo, homem, era essa pessoa. Agora, sabe uma coisa forte sobre Jesus? É que mesmo ele tendo vivido sobre essas condições, mesmo ele tendo experimentado todas essas dores que nós também experimentamos, mesmo ele tendo sido tão rejeitado pelas pessoas, Jesus, ele não permitiu que essas dores criassem raízes no coração dele. Jesus não permitiu isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Tem gente olhando para esse trem, gente, esse negócio feio, esquisito. Isso é um coração. Quem está de longe não consegue ver. Quem está de perto, ele tem o formato certinho de um coração. É um coração em 3D. Só que,
quando você olha assim, você não consegue nem saber direito o que é um coração. Por quê? Porque ele tem tantas raízes. Sabe, esse coração aqui, querida, é um coração cheio de amargura, cheio de dores, de ressentimentos. E esses sentimentos, eles vão criando raízes. Eles vão criando raízes, eles vão prendendo. E é exatamente isso que acontece quando a gente permite que certos tipos de dores e sentimentos fiquem dentro da gente. Mas Jesus, ele não permitiu. Ele não deixou esses sentimentos e essas condições e situações criarem raízes dentro dele. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o modelo. Jesus é o modelo. Não importa qual é a sua história. Não importa o tamanho da sua dor, o que você viveu. Querido, não importa. Quando você vem para Jesus, ali começa um novo tempo, ali começa uma nova história na sua vida. Quando você vem para Jesus, querido, tudo isso que antes prendia e criava raízes no seu coração, agora pode ser desfeito, agora pode ser liberado. E da mesma forma que quando nós olhamos para Jesus e a gente vê em Jesus um homem completo, querido, você, homem, você, mulher, o Senhor te chamou para ser um homem completo. O Senhor te chamou para ser uma mulher completa, um homem pleno, uma mulher pleno, como Jesus foi. O Senhor te chamou para ser livre, para ser curado. O Senhor te chamou para viver em liberdade, como Jesus viveu em liberdade. Nós falamos hoje aqui pela manhã sobre que tipo de liberdade é essa? Como que Jesus viveu a liberdade? Que Jesus, ele viveu em liberdade, por quê? Porque nenhum tipo de sentimento, atitude, pensamento que não é do céu, que não vem do céu, ocupava lugar na vida dele. Ele tinha um jeito que nós falamos hoje pela manhã, de se desvencilhar dessas coisas. Ele tinha um lugar para onde ele ia, e nós aprendemos muito bem sobre este lugar quando a gente lê aquela passagem de Jesus quando ele vai para o Getsêmani. Ele tinha um lugar para onde ele ia, aos pés do Pai. Muitas vezes aquele lugar era o lugar de choro, era o lugar da angústia, era o lugar do desespero dele. Mas era o lugar onde ele deixava tudo, onde ele não carregava nada. E querido, quando nós entendemos esse lugar sobre Jesus, nós entendemos por que Jesus vai para a cruz com tanta leveza. É leve, sabe por que é leve? Quando Jesus está ali na cruz e ele olha para aqueles homens, Jesus poderia ter ira, ter fúria. Jesus podia estar assim, com muita raiva daqueles homens. Mas Jesus não tinha absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha arrancado tudo aquilo. Ele não deixava criar raiz dentro dele. Ele colocava aos pés. E quando ele esteve no Getsêmani fazendo a sua entrega, ele deixou ali toda a sua dor. Então ele não foi para a cruz com esses sentimentos. E por isso ele pôde olhar para as pessoas e dizer: Pai, perdoa. Perdoa. Ele conseguiu olhar para as pessoas com amor. E querido, tem uma coisa assim que me toca profundamente, que é um texto que diz assim, pouco antes de Jesus ir para a cruz, quando as pessoas chegam para prender Jesus. E Jesus, ali estava vindo Judas, e estavam vindo aqueles soldados, aqueles homens, os sacerdotes ali, queriam prender Jesus. E Jesus olha para os discípulos e ele diz uma coisa, querido, que nos faz entender profundamente essas raízes aqui. Jesus diz assim: olha, eu não vou falar muito mais, eu não posso mais
falar com vocês, porque o príncipe deste mundo está vindo. E aí ele diz assim, olha, eu vou ler aqui na versão ampliada da Bíblia. Ele diz assim, e ele não tem nada que possa pedir, nada que possa clamar. Ele não tem nenhum poder, nada que ele possa usar contra mim. E na versão mais comum que nós conhecemos, diz que ele não tem nada em mim. Aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. E o que ele está dizendo ali, querido? Jesus está dizendo assim, olha, aqui dentro de mim não tem nada. Nada que Satanás possa reclamar como sendo dele. E o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, ele funciona desse jeito, sabia? Cada coisa que você guarda, que você permite que fique dentro de você, por pequena que seja, pode ser uma tristeza, um ressentimento, uma ira, uma falta de perdão. Pode ser, querido, uma angústia. Talvez, e às vezes a gente fala, mas não é minha culpa. Do tipo, olha o que fulano fez comigo. Querida, eu sempre digo assim. Esses dias eu falei isso para uma amiga. Eu falei para ela, eu vou dizer para você uma coisa dura. Mas depois que o lixo chegou no seu coração, ele é sua responsabilidade. Porque ela estava dizendo para mim assim, olha, a pessoa vem e deposita esse lixo todo dentro da gente. E depois, a pessoa não quer lidar com o problema. Quando você fica brava. E aí eu disse para ela, sim, eu te compreendo, só que tem uma coisa, depois que esse lixo chegou dentro de você, só você pode resolver. E só você é responsável por ele, não adianta você querer que o outro resolva. E aí, querido, cada coisa que você permite é como se fosse literalmente uma posse. Por isso que Jesus diz, o príncipe desse mundo não tem posse, ele não tem nada em mim. Imagine, querido, você ter uma casa linda, toda bonita, toda arrumada. Só que dentro dessa casa tem um objeto decorativo em cima da sua mesa, que é do seu vizinho. E o seu vizinho tem muito apreço por aquilo, ele gosta daquilo, aquilo é precioso para ele. E ele deixa aquele negócio na sua mesa e fala, vou deixar aí. Mas toda vez que eu quiser ver esse vaso, eu vou na sua casa e olho. Você deixa a chave da casa comigo? Porque quando eu ficar com saudade, eu entro lá. Imagina uma situação dessa. E aí, toda vez que ele quer ver aquilo, ele entra na casa. É a mesma coisa. É uma posse que o inimigo tem, é uma posse que Satanás tem dentro de você. E toda vez, querido, que ele quer, ele entra, ele consegue te influenciar, ele consegue mexer com você por causa daquela coisa que está lá dentro de você e que pertence a ele. E aí você me pergunta, mas o que está dentro de mim que pertence a ele? É fácil. É fácil, sabe, você saber. Avalia o que está dentro do seu coração na luz de Deus. O que é de Deus? O que não é de Deus é de Satanás. É uma aposta de Satanás. É simples, querido. Foi assim que eu descobri que se eu permito que a tristeza cresça dentro de mim, cresça, eu estou dando lugar para uma posse de Satanás dentro de mim. Sabia? Eu descobri isso. Quando eu comecei a avaliar as coisas nessa luz, porque um belo dia eu falei, peraí, a tristeza, não tem a ver com o céu, não tem a ver com o reino, não tem a ver com Deus, não é Deus que traz tristeza. O dia que eu fiz essa simples análise, eu descobri isso, eu fiz essa descoberta, e aí sabe o que eu fiz? Eu falei, não vou deixar mais. Não deixo. Então, eu comecei a brigar. E a gente precisa realmente se posicionar contra cada coisa, cada sentimento, cada pensamento
que vem, querido, dentro de nós, querendo ocupar espaço na nossa vida. Porque você não tenha dúvida de que isso vai virar uma raiz, não tenha dúvida. Vai virar uma raiz dentro de você, e essa raiz vai ser uma posse de Satanás. E por aquela posse ele consegue te influenciar, ele consegue tocar na sua vida, ele vai conseguir tocar em áreas da sua vida por causa da posse que ele tem em você. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, ele amava o Pai e ele fazia exatamente aquilo que o Pai ordenava. E esse, querido, muitas vezes é o nosso problema. Porque às vezes o nosso orgulho, sabe, a nossa altivez, os nossos impulsos, a gente não faz aquilo que Jesus ordena. A gente não faz aquilo, querido, que a palavra ordena. A gente insiste em manter aqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas atitudes. E quando nós fazemos isso, querido, quer você queira ou não, quer você concorde, seja consciente ou não, mas quando você faz isso, você está entrando em concordância com Satanás. Você percebe o tanto que é sério? Querido, por quê? Porque no reino espiritual não tem área neutra. Então, se você permite determinados tipos de sentimento, de pensamento, de atitude dentro de você, se você permite, se você alimenta, se você ressente. Quando a gente fala assim que a gente precisa deixar o ressentimento, o que é o ressentimento? A própria palavra diz: ressentir, sentir de novo, e de novo, e de novo. Você vai ressentindo aquela mágoa, aquela dor. Você vai ressentindo. E toda vez que você ressente, toda vez que você permite essas coisas em você, sabe o que você está fazendo? Você está entrando em acordo com as trevas. Gente, parece ser muito radical e pesado, mas o mundo espiritual ele funciona desse jeito. Por quê? Porque não existe área neutra. Não existe uma área que você diga, não, isso aqui é neutro. Querido, ou você está com Deus, ou você está com o diabo. E o diabo, ele é o seguinte, as obras dele são assim, a Bíblia fala que ele é usurpador. Então você não precisa convidá-lo. Você só precisa falar uma palavra que esteja em concordância com ele. Ele já vem e usurpa. Você não precisa entrar em acordo formal, você está entendendo? Você não precisa entrar em acordo formal com ele, você só precisa guardar um sentimento no seu coração. Você só precisa ter uma atitude que ele vai, aquilo ali funciona como um portal, sabe, como uma brecha. É como se, por causa daquilo ali, tem uma posse dele dentro de você, e é uma área descoberta. É uma área que está sem cobertura espiritual. Está sem a cobertura de Deus. Por quê, querido? Como que funciona a cobertura de Deus? A cobertura de Deus e a obra da cruz, ela vem por meio de quebrantamento, de arrependimento e de conserto. Por meio do quebrantamento e do arrependimento, você vai tomando posse de cada coisa que Jesus liberou para a sua vida. Você vai tomando aquilo. E aí, queridos, se nós não entendemos de arrependimento, se nós não entendemos desse lugar, sabe? Nós vamos permitindo que essas coisas vão ficando dentro de nós. E elas vão pesando, elas vão pesando. Agora, se Jesus tomou sobre si tudo aquilo que tinha poder de te ferir, querido, pense um pouquinho, pense. O que é que te fere? O que tem poder de te ferir? O que mexe com você? O que te irrita? O que te faz mal? O que te desequilibra? Jesus tomou sobre si tudo o que tinha
poder para te ferir. E sabe uma coisa interessante? Que para cada pecado da humanidade, para cada pecado, Jesus pagou. Jesus, ele foi punido por cada tipo de pecado. Então, querido, quando Jesus veio, quando Jesus se entregou naquela cruz, todos os pecados que você puder imaginar, os mais hediondos, já haviam sido cometidos na humanidade. E Jesus veio para pagar por cada um deles. E é muito interessante como que o texto de Isaías, ele separa. E o texto diz assim que Jesus, ele foi ferido pelas transgressões. Querido, então toda vez que um homem transgride uma lei, o que é transgressão? É quando você transgride uma lei. Quando você desobedece uma lei, você está transgredindo. E Jesus, ele foi ferido por cada uma transgressão. Jesus, ele foi castigado. Na versão ampliada, diz que Jesus, ele foi castigado para que nós pudéssemos obter a paz. Então ele sofreu castigo para que você pudesse ter paz. Jesus, ele foi pisado, querido, por causa da sua doença. Então Jesus, ele levou no corpo dele marcas para que o seu corpo pudesse ser curado das doenças físicas. Porque as doenças também vieram para a humanidade por causa do pecado. Então, para cada coisa, querido, para cada pecado, para cada dor, para cada coisa que já foi cometida na humanidade, Jesus recebeu uma punição específica. E isso é muito interessante, porque o mundo espiritual, ele funciona por área. Então Jesus recebeu diferentes tipos de punições para diferentes tipos de pecado. Ele pagou todo o preço para que eu e você ficássemos livres. E nós precisamos nos certificar. Você precisa de se certificar de que você, querido, está recebendo cada coisa que Jesus conquistou por você. Sabe por quê? Porque o preço pago foi muito alto. Querido, o preço que Jesus pagou pela sua vida, pela minha vida, o preço pago foi alto. E tem muita gente que vai para o céu capengando. Lembrei do Eli. O Eli fala assim, agora até que ele não está falando não, mas antes ele falava assim, não, tem gente que vai para o céu assim, ele sobe nas suas costas, o pé dele está arrastando lá no chão e vai. Aí quando chegar no céu, você fala para ele assim, pronto, irmão, já chegou para descer. Desce que já chegou. Tem gente que vai para o céu desse jeito, capengando, carregado, sabe? Querido, mas Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos uma vida abundante. E quando a gente fala de cura e de libertação, queridos, a cura e a libertação, ela é muito voltada para a vida aqui na terra. Nós temos promessas na eternidade. Nós temos uma recompensa eterna. Mas cura e libertação é para a terra, não é para o céu, não. Porque quando você for para o céu, querido, não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento, sabe? Não vai ter no céu, não vai ter nada disso. Mas tem gente que está vivendo uma vida tão miserável aqui na terra, tão miserável. Vai para o céu. Mas eu vou te falar, vivendo uma vida miserável. E sabe que Deus fica assim, o Senhor Jesus, ele olha para uma situação dessa e isso produz uma tristeza, uma dor no coração dele. Sabe por quê? Porque eu acho que Jesus pensa, eu paguei um preço tão alto
para oferecer, para disponibilizar para eles. Uma vida de liberdade, uma vida abundância, uma vida livre. E eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo o que está incluso na aliança. Eles não estão entendendo o que eu fiz por eles. Queridos, quem veio sábado, hoje de manhã e agora à noite, vai entender melhor isso que nós estamos falando aqui. Porque, assim, é impressionante, mas a revelação do Senhor, ela é progressiva. Progressiva. Ele vai trazendo em passos. Mas aí no versículo 11, diz assim: pelo conhecimento dele, o meu justo justificará a muitos. E eu fiquei olhando para esse versículo, de repente eu nunca tinha chamado tanta atenção, e eu fiquei pelo conhecimento dele. E aí eu peguei lá na versão ampliada, pelo conhecimento dele. Querido, quando eu conheço o que ele fez por mim, quando eu me torno conhecedor, quando eu recebo revelação, sabe, não se trata, querido, de você ficar ouvindo e repetindo igual um papagaio. Não é isso. Se trata de você receber dentro de você, no seu espírito, aquilo que ele fez por você. Se trata dessa verdade tocar a sua vida, impactar a sua vida, essa verdade te balançar, ela mexer com você. E de repente, querida, a sua ficha cair, você dizer: eu preciso viver tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para mim. Eu preciso viver. Eu não posso abrir mão de nada. E aí, sabe o que acontece? Você começa a aplicar a cruz intencionalmente. Eu aprendi uma coisa sobre a cruz. Para cada coisa, querido, para cada libertação, para cada passo que você vai dar, você precisa aplicar a cruz intencionalmente. Entenda isso. Entenda isso. Aplicar a cruz intencionalmente é ir até Jesus para cada coisa que você precisa alcançar. É colocar aos pés dele, querido, cada coisa que precisa ser entregue ali na cruz. É uma a uma. É uma a uma. É colocar ali cada sentimento, é dar nome para cada um deles. E eu aprendi algo poderoso que funciona comigo. Mas eu posso dizer isso assim como uma prática, porque funciona com todo mundo que eu conheço. E que faz isso, que aplica. Toda vez que eu chego diante dele, que eu confesso algo, e que eu dou nome para aquilo, e eu entrego aquilo para ele, queridos, é impressionante. Mas naquele exato momento, o Senhor Jesus vem e arranca. Ele arranca. E aí quando a gente faz disso um estilo de vida, um jeito de viver, o que acontece é que você vai aplicando a cruz. Você aplica a cruz nas suas finanças. Você aplica a cruz nas doenças. Você aplica a cruz em cada sentimento de amargura, de dor que está dentro de você. Você começa a aplicar Jesus na sua vida. E o que acontece com o decorrer do tempo é que de repente você se torna uma outra pessoa. Você se torna a pessoa que ele te chamou para ser. Porque, querido, o que nós conhecemos de nós mesmos, o que você sabe de você desde a sua infância, é uma imagem distorcida e enganosa de quem você foi chamado para ser. Você sabia disso? É uma imagem distorcida, é uma imagem enganosa. Mas quando você vai aplicando a cruz, o Senhor Jesus, ele vai limpando, tirando. E de repente começa a aparecer algo completamente novo, algo puro. E esse novo, esse puro que começa a aparecer ali, é
a sua identidade, é quem você é. É quem Jesus chamou você para ser. É quem você é em liberdade. Em liberdade. E o Senhor, Ele está nos chamando para este lugar. Querido, o Senhor está te chamando para um lugar de liberdade, onde nada pode te prender. Seja coisas pequenas, seja coisas grandes, nada pode te prender. O Senhor está te chamando para isso. E você vai ter uma oportunidade agora, querido, de ver algo poderoso que o Senhor está derramando sobre nós. O Senhor está entregando, o Senhor vai entregar para você agora uma chave poderosa. Oh, xaralabaxererei balabaxê. Querido, uma chave poderosa para que nada, nenhum tipo de dor, de ressentimento, de angústia, absolutamente nada te prenda mais. O Senhor está te chamando para este lugar de liberdade. Aleluia. Quem sou eu para que um grande receba assim? Me perdi, Ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho Xaralabaxê, cantarabaxê. Sim, eu sou. Oh, Jesus. Tua graça me resgatou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou.
Aleluia. Coloque-se de pé, querido. Oh, Jesus. Tira essas cadeiras da frente. Eu queria que vocês viessem aqui. E o Senhor, o que Ele tem para nós é uma chave poderosa que Ele está entregando aqui nas nossas mãos. Querido, enquanto eu orava, eu pude ver, sabe, como se fosse uma chave de ouro. Ori canta labachori cantere baixê. E o Senhor Jesus, Ele está entregando essa chave nas suas mãos, querido. E o Senhor Jesus está dizendo para você que nada mais tem poder de ferir. Vem mais, gente, vem mais. Vem. Chega aqui para frente, vai chegando aí, chega. Ora la balaba xerere balaba soura cantaraba choriandere baixê. Enaraba suriandere bai. Querido, levante suas mãos. Ela basuri cantaraba xere. Oh, Jesus, santo. Levante as suas mãos, o Senhor Jesus, Ele está aqui. Nas mãos dele tem uma bandeja. Nesta bandeja tem uma chave. E tem um coração novo. E é o que Ele está fazendo na sua vida. É o que Ele está fazendo, querido, na sua história. Removendo todas as amarras. Querido, tudo aquilo que porventura ainda ficou, o Senhor está removendo. E Ele está te entregando